Vamos começar a nossa análise de hoje mergulhando fundo nas várias camadas de um dos nomes mais conhecidos da nossa literatura, Monteiro Lobato. É uma figura que moldou de forma fundamental todo o imaginário nacional e inesquecível. Mas o legado dele, tanto histórico quanto pessoal, é, digamos, infinitamente mais complexo do que apenas contos infantis. A partir de agora, vamos explorar as múltiplas facetas desse homem que, com certeza, foi muito além das páginas dos livros. A nossa jornada vai passar por 4 pontos principais. Primeiro, o universo do sítio. Segundo, a campanha do petróleo. Terceiro, a época como prisioneiro do Estado Novo. E, por fim, um legado controverso. Ponto número 1. O universo do sítio. É aqui que a gente encontra aquele elenco rico e super imaginativo que apresentou a fantasia, o folclore e muito aprendizado para inúmeras gerações. Temos a Dona Benta, aquela avó sábia que adora geografia e comanda tudo, a Narizinho, a menina do nariz arrebitado e o primo Pedrinho, que sempre traz aquela energia aventureira da cidade durante as férias. E claro, a tia Anastácia, uma cozinheira simplesmente fabulosa e uma baita contadora de histórias. Sem esquecer das criações que ganham vida, não é mesmo? O Visconde de Sabugosa, aquele sabugo de milho erudito, e a inesquecível e irreverente boneca de pano, a Emília. E é justamente através da Emília, essa boneca tagarela e metida à filósofa, que o autor introduziu uma voz super questionadora nas suas histórias. Tem uma fala dela que ilustra isso perfeitamente. A verdade é uma espécie de mentira bem pregada, das que ninguém desconfira. Essa frase, por si só, resume muito bem o espírito crítico que sempre permeou a ficção de Lobato. Mas olha só que interessante, existe uma virada brusca quando analisamos a vida dele. De um contador de histórias excêntrico e amado, ele passa para um cruzado implacável em defesa da soberania nacional. A mesma mente brilhante que desenhou fábulas mágicas como Pod, Pirlim Pim Pim, também mergulhou de cabeça nas disputas industriais e políticas mais pesadas do Brasil. O que nos leva à parte 2, a campanha do petróleo. A luta dele não ficou só no campo das ideias. Em 1934, ele partiu para a ação e fundou companhias de exploração, como a Companhia de Petróleo do Brasil. A coisa começou a esquentar de verdade quando o governo negou a existência de petróleo em São Paulo. Ele não deixou barato e acusou os órgãos oficiais de boicotar empresas nacionais para favorecer o capital estrangeiro, mais especificamente corporações como a Standard Royal Dutch. Isso culminou no lançamento do livro O Escândalo do Petróleo, em 1936, e no envio de cartas duríssimas ao presidente Estúlio Vargas e ao general Goze Monteiro, em 1940. E bom, esse confronto direto com o Estado teve consequências bem graves no ano seguinte. E é assim que chegamos ao ponto 3, prisioneiro do Estado Novo. Por causa do conteúdo daquelas cartas, que o regime considerou injuriosas, a situação saiu do controlo. Pesquisas académicas documentam exatamente como Monteiro Lobato foi preso como prisioneiro político em março de 1941. Ele passou cerca de 90 dias na casa de detenção em São Paulo. E não foi uma prisão branda. Ele foi mantido incomunicável em condições bem severas que restringiam totalmente o seu contacto com o mundo exterior. Os pesquisadores apontam que isso passou longe de ser um ato isolado. Na verdade, tratava-se de uma estratégia sistemática e super sofisticada do regime para manter a hegemonia e calar vozes dissidentes. Apesar de Lobato ter uma origem de liberal conservador, o Estado Novo suprimiu e apreendeu os livros dele e ainda censurou ativamente qualquer notícia sobre a sua posterior soltura. É um exemplo histórico muito claro de como a lei foi instrumentalizada para esmagar a resistência intelectual independente na época. Mas a verdade é que o cárcere não calou o ativista. Muito pelo contrário. Poucos dias antes de falecer, numa última entrevista de rádio concedida em 1948, ele proferiu aquelas que se tornariam palavras lendárias: "O petróleo é nosso". Essa frase não apenas marcou a história, como virou o grande grito de guerra nacional que anos mais tarde resultaria na fundação da Petrobras. Toda essa pegada histórica, que é monumental e super agitada, levanta de forma muito natural uma ponte para a nossa reflexão atual. Diante de todas essas realizações e polémicas, como é que a sociedade moderna enxerga e interpreta o conjunto da sua obra literária e as suas posturas pessoais hoje em dia? E assim entramos no nosso quarto e último ponto, um legado controverso. Relatórios educacionais e jurídicos confirmam que o debate sobre a obra de Lobato é acirrado, atual e tem implicações bem práticas. Para se ter uma ideia, em 2010 houve uma tentativa formal de banir o livro Caçadas de Pedrinho das escolas. O argumento era de que a obra estava em desacordo com a legislação, exigindo, no mínimo, notas explicativas para os alunos. O motivo principal para isso? O uso de narrativas, comparações e termos ligados a personagens como a tia Anastácia, que são interpretados como profundamente preconceituosos.
É um debate intenso e que se divide muito claramente em duas frentes. De um lado, existem acusações inegáveis de racismo nas suas páginas. Aponta-se o uso de descrições pejorativas com animais e até mesmo visões eugenistas evidentes em obras como O Presidente Negro, além de cartas pessoais do autor. Do outro lado, existem fortes defesas académicas. Esses estudiosos argumentam que, no contexto do século XX, Lobato estava, na verdade, subvertendo a literatura racista da época. A defesa sugere que, ao elevar a sabedoria folclórica e prática da tia Anastácia, ele a colocava em pé de igualdade ou até superioridade em relação à erudição de influência europeia da Dona Benta. Então a gente observa aqui um quadro incrivelmente complexo. Temos o pai de uma literatura mágica que encantou gerações, o ativista ferrenho que arriscou a própria liberdade brigando por recursos nacionais e, ao mesmo tempo, o homem imerso nos preconceitos cruéis da sua época. O caso de Monteiro Lobato nos obriga a encarar uma pergunta bem difícil. Como é que a nossa sociedade deve equilibrar a celebração de figuras culturais que foram tão fundamentais para a nossa identidade com o reconhecimento transparente de suas visões profundamente falhas? É uma questão que não tem uma resposta fácil. Fica a reflexão para continuarmos pensando a respeito. Até a nossa próxima análise.